Bom dia a todos, meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do ETSI no Brasil. Gostaria de dar as boas-vindas aos convidados e também ao César Monteiro, da IT Partners, nosso convidado de hoje, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre um tema novo que a gente está trazendo para o portfólio do ETSI, que é o DevOps. Antes da gente iniciar a apresentação, eu gostaria de falar rapidamente, até para vocês entenderem, onde que o DevOps se encaixa dentro do portfólio do ETSI. O pessoal que tem acompanhado os circuitos de palestras deve já ter visto algumas informações a respeito do ICF, que é um framework internacional de mapeamento de competências focado nos profissionais de tecnologia. Então, é um framework que serve para qualquer vertical dentro da área de TI. E como vocês podem ver, a gente tem aqui, na verdade, 5 grandes domínios, são as 5 grandes dimensões do ICF, onde a gente vai mapear as competências profissionais ligadas à área do Plan, do Build, do Run, do Enable e do Manage. Dentro de cada um desses domínios, vocês podem enxergar na segunda coluna uma lista de competências que o framework mapeia. No total, são 40 competências distribuídas da maneira como vocês estão enxergando aqui. Vale lembrar que é um modelo vivo, né? Até pouco tempo atrás, na versão 2.0, nós tínhamos 36 competências. As últimas 4 foram recentemente introduzidas justamente por conta das mudanças na área de TI, que são muito rápidas, e eventualmente pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha novas competências que precisem ser mapeadas, que a gente nem imagina hoje que deveriam fazer parte desse quadro. No final, vocês conseguem ver um mapeamento, na verdade, do grau de proficiência. Isso significa identificar o profissional de tecnologia do ponto de vista do quanto ele realmente entende, conhece e aplica cada uma dessas competências no dia a dia. O framework, ele não olha os aspectos relacionados à formação, à parte de certificações do profissional, e sim a capacidade real de entrega em cada uma dessas competências mapeadas. O framework é público, vocês podem rastrear isso pela internet, tem acesso a uma série de informações. E o que o ETSI fez nos últimos anos, a gente está há uma década praticamente trabalhando junto com um grupo internacional de empresas para criar esse modelo, esse framework. E, além disso, o ETSI criou o que a gente chama de um centro de soluções ligados ao ECF, que funciona para que o profissional possa ter o seu mapeamento, ou seja, o seu assessment, é um self-assessment, na verdade, onde você vai conseguir ter aquela imagem que a gente estava mostrando, identificando como é que você está com relação a cada uma dessas 40 competências do modelo internacional. Dentro desse novo conceito, o que o ETSI fez nesses últimos 2 anos foi uma reformulação do portfólio, não só de mapear os produtos existentes versus o ECF, para que a gente pudesse efetivamente dizer aos profissionais que tipo de informação, que tipo de competência cada treinamento do ETSI, cada certificação realmente oferece, mas também todos os desenvolvimentos dos novos produtos, eles se enquadram de alguma forma dentro desse modelo DCF, ou seja, cada produto que o ETSI lança hoje, de alguma forma, ele está enquadrado em uma dessas 5 grandes áreas, desses 5 grandes domínios que a gente está mostrando aqui em tela para vocês. Esse é o portfólio atualizado do ETSI. Para quem faz tempo que não navega no nosso site, fica o convite. Gostaria que vocês, depois, com calma, dessem uma olhada e tenham algumas informações a respeito do ECF também. Quem tiver alguma dúvida, lá no final da apresentação, meu e-mail vai aparecer, então vocês podem entrar em contato, que a gente também manda alguns links específicos, caso necessário. Mas vale lembrar que essa configuração do portfólio, os novos lançamentos do ETSI, estão sendo distribuídos de acordo com o ECF. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre essa linha, essa coluna aqui do Plan. O terceiro logo que aparece é exatamente o DevOps, é onde a gente vai se aprofundar hoje. E, para isso, a gente trouxe um convidado especial, que é o César. Antes de César antes de eu passar a palavra para o César, eu havia comentado com vocês que cada produto do ETSI hoje, ele tem esse mapeamento de acordo com o ECF, para que vocês entendam, quando fizerem um treinamento e fizerem essa certificação, quais são as competências que esse treinamento está trabalhando, está habilitando vocês. Então, aqui, na verdade, é um quadro resumo mostrando quem é o DevOps Master, que é o tópico de hoje, da nossa nova certificação, e falando também quais são as competências, né, um produto bastante abrangente, até pela característica dele de fazer essa integração entre a área
de desenvolvimento e a área de operações, então ele acaba cobrindo praticamente, a gente está falando aqui de 4 áreas de domínio e, em especial, algumas competências. Então, quando vocês fizerem esse tipo de treinamento e essa certificação, fiquem sabendo que esse aqui é o grau de comprometimento, né, e de desenvolvimento de competências que esse produto vai trazer para vocês como profissional. Tendo falado isso, eu vou passar a palavra para o César. A partir de agora, ele assume a apresentação, vou entrar no mute e a gente retorna em mais alguns instantes. Eu estou acompanhando pelo chat e no final a gente volta para a parte de perguntas e respostas. Obrigado, Milena. Bom dia a todos. A ideia aqui é falar sobre o DevOps, mas com um contexto um pouco maior. Todo mundo tem alguma competência, todo mundo tem algum conhecimento, seja ITIL, Lean, Agile, Cloud. Eu vou tentar fazer uma sopa com isso tudo. Vamos ver se até o fim essa sopa dá para ser tomada, né, gente? Então, antes de mais nada, uma agenda, falar um pouquinho sobre o que a gente faz, bem rápido, depois a relação entre todas essas competências e depois como é que se forma, pelo menos, qual é a ideia do EXI em relação à formação dessa disciplina. Bom, antes de mais nada, vocês devem ter visto que essa é uma ferramenta bem fácil de usar, mas de qualquer forma, se no final alguém for fazer alguma pergunta, debaixo assim de uma área que é a parte dos participantes, tem uma mãozinha lá, ou pode ser feita de forma verbal ou vocal, ou pode ser feita por escrito. Eu vou procurar responder todas as perguntas no final, para manter uma linha de pensamento, mas na medida do possível, gostaria de responder todas as perguntas de vocês, ok? O problema é que quando estou fazendo esse tipo de palestra, nem sempre eu estou olhando lá para o chat. Então, vocês me desculpem, mas no final eu vou endereçar todas essas questões. É sempre interessante saber um pouco da pessoa, né? Eu quero saber um pouco de vocês, vou falar um pouco de mim. Eu tenho trabalhado nesses últimos anos desenvolvendo modelos de certificação onde você faz não somente um curso por fazer, né? A gente trabalha sempre com um contexto maior. Então, formar experts, formar gestores, formar auditores, formar pessoas que muitas vezes têm uma experiência boa, mas falta um respaldo. E o desenvolvimento desse material, inclusive, requer a transferência de conhecimento quando o aluno está fazendo isso. A pessoa não quer só fazer um curso, né? Ela quer usar aquilo quando está fazendo parte de uma formação no seu dia a dia. Então, o nosso desafio como empresa provedora de serviços de conhecimento é sempre procurar fazer essas cadeias, esses elos, esses vínculos para que as pessoas possam planejar um pouco mais a sua carreira e amparar os seus anseios profissionais com um conhecimento adequado. Os cursos que a gente faz, também a gente procura usar esse conceito que eu acho ótimo do EXIM, de mapear as competências. Então, eu coloquei aqui parte dos cursos que a gente faz na grade, para vocês verem, e usei os mesmos racionais que a Milena passou. Eu só deixei separado ali o ITIL e o PRINCE, porque são assuntos específicos que a gente faz formação. Então, somos bem conhecidos por fazer formação em ITIL Expert, e os demais cursos, eles têm sido cada vez mais pontos de referência, pontos de inflexão na formação das pessoas. Como novidade, além do DevOps, nós lançamos esse ano também o ITIL Practitioner. Foi uma iniciativa da Axelos que já está tendo uma boa reflexão, principalmente para quem só tem fundamentos, entender como uma espinha dorsal pode ser utilizada. O que eu gosto nesses cursos, tanto o DevOps quanto o Practitioner, é a capacidade que eles têm de você praticar o que está aprendendo no curso. Não é só teoria e você, no fim, faz estudo para um exame, ou fica fazendo simulado. Nesses cursos todos tem mão na massa. Mão na massa significa a pessoa refletir e pensar, que é uma coisa que em curso de fundamentos não tem. E o DevOps Master é bem prazeroso de se fazer, porque você coloca em prática tudo aquilo que está aprendendo à medida que os módulos vão passando. É o mesmo conceito que a gente tem desenvolvido nos cursos, até para ver um uso maior daquilo que a pessoa aprendeu logo em seguida, mesmo do curso. Eu queria saber um pouquinho de vocês, e vou publicar isso, vou colocar aqui no lado direito
de vocês, eu vou colocar uma questão. Ela vai aparecer aí e assim que vocês responderem, eu vou publicar, para a gente ter uma ideia do público. Assim, pode ser que, se tiver um público muito específico, a palestra possa ser endereçada para ele. Ok? Isso aqui é que nem pipoca no micro-ondas, né? Fica esperando para ver se as pipocas estão parando de pular. Está indo bem aqui. A hora que parar de pular as pipocas é sinal que alguém botou o paletó na cadeira para assistir ao seminário e foi dar uma volta. Já está na hora da pipoca, né? Opa, ó, mais um estourinho aqui. Ok. Então eu vou publicar para vocês, mais uns, fechar um minuto, vai. É bem legal, né? A gente ter uma ideia do público como ele é. E aí, deixa eu ver, tem 5, 4, 3, né? Então daqui a pouco a pipoca queima no forno. Então, fechando o pool agora, obrigado por todo mundo aí pela paciência. E vamos lá. Tem mais uma última pipoquinha e foi. Estou publicando aqui agora. O cara aqui está esperando a última pipoquinha mesmo, hein? Tem uma tela aqui dizendo assim, pipoca assando. Vamos queimar o resto. E essa aqui é o resultado que a gente tem. Vou clicar agora. Eu vou compartilhar com vocês. A gente tem uma quantidade expressiva de pessoas, de infraestrutura, sistemas, operações, um pouquinho de desenvolvimento, que é curioso, mas um dos motivos aqui é tentar integrar todas essas áreas das organizações, e tem um pessoal aqui que ganhou longe, que é o pessoal que faz um pouco de tudo, que provavelmente, por fazer um pouco de tudo, deve ter sempre um backlog gigantesco, né? Então, muito obrigado para isso. Espero que dê uma boa palestra aqui para todo esse grupo. Vamos ver se eu consigo refletir essa expectativa. Muito bem. De onde apareceu esse negócio de DevOps? Olha, foi uma reunião que aconteceu há um tempo atrás. Alguém fez uma reunião na Bélgica, e essa reunião ia durar 2 dias, e a pessoa que montou essa reunião cunhou esse termo, em 2009. A reunião, um dia era para desenvolvedores, outro dia era para operações, e naquele momento essa pessoa já achava que podia integrar esse tipo de grupo, e o sucesso disso é que as reuniões subsequentes que foram feitas já tinham esse tipo de denominação, reunião de DevOps. Então, o fato desse tipo de tema já ter aí um par de anos, está ganhando o seu momento agora, 8, 9 anos, já dá para ver que tem uns players interessantes no mercado. Hoje, Google, Amazon, Netflix, empresas como General Motors, têm investido nesse tipo de solução. Quer dizer, a ideia aqui é que não se está aprendendo uma coisa que tem característica de moda, já é uma moda aqui que tem um raciocínio interessante, de tempo, né? Por essa maturação, dá para se perceber que ela responde a uma necessidade intrínseca. A agilidade das organizações, elas estão cada vez mais comprometidas. Você tem um problema hoje em que praticamente há um descolamento entre as necessidades e o que dá para fazer. O tema maior nas organizações é custos, corte de custos. Ninguém quer saber muito de qualidade. A maior parte da encrenca é custo. Por causa disso, e sempre vai ser assim, quando cai uma surpresinha na área de TI, não tem nenhum tipo de espaço, dimensionamento extra, capacidade extra, simplesmente tem que se virar com o que tem. E quem é que manda na ideia? São os negócios. Então, esse descolamento, ele vai ser cada vez mais constante. Não há retorno, só há um aumento de risco. À medida que você ingesta a situação,
cada vez mais com regra, norma e etc. e tal, e mais o problema de silos, que é tão convencional nas organizações, a simpatia de TI continua perdendo força, né? Fica sempre o pessoal que ingessa. Nessas condições, como fazer para conciliar isso? Eu acho que a ideia maior é a seguinte, né? Você tem que ter um raciocínio que preserve o valor da organização, mas com uma lei de menor esforço. Então, você reaproveitar certas iniciativas ou fazer um trabalho melhor faz parte do esquema. Como trabalhar com entregar com menor esforço? Tem uma ideia, né, que tem um antagonismo aqui, em que, de um determinado jeito, deixa eu dar um toque aqui que não foi, não foi. Oh, tem um botão nervoso aqui. Ok. Né? Tem um antagonismo que, de um lado, espera-se que a organização seja madura nas suas propostas, se espera esse tipo de amparo de TI, né? Estabilidade, mudanças que funcionem, teste que diminua risco. Então, esse é o lado da esquerda. Do lado da direita, a organização dá uma banana para isso. Eles querem velocidade e agilidade. Então, esse monte de sobreposições que existem em TI, numa situação futura, ela tem que ser conciliada de alguma forma. Então, a primeira coisa é tentar integrar todas essas iniciativas, quem sabe, numa só, né? Então, anda aqui, meu filho. Isso não é legal. Legal é isso. Quando você consegue ser visto de forma estruturada, de forma consistente, e do lado de lá você atenda quem possa pedir de forma equilibrada. Então, a ideia de você trabalhar com silos do lado de cá já não é uma coisa que agrade a todo mundo. Bom, daí você tem a ideia do tal DevOps, né? Mas vamos começar falando o que não é DevOps, que as pessoas fazem uma visão, uma panaceia sobre isso, né? Então, não é uma divisão entre desenvolvimento e operações, ok? Então, em algum momento aqui, vamos olhar situações em que isso não deve ser considerado como uma boa iniciativa de DevOps, não vai dar certo, né? A primeira é essa clássica, né? A operação fica de um lado, desenvolvimento do outro, no meio do caminho tem um muro, e onde está o gato morto, não sei. Pode estar de um lado, pode estar do outro. O problema é o seguinte, fede para todo mundo. Mas sempre um cara vai falar, não fui eu que matei o gato, o problema é do outro lado. Ok? Mas a visão de todo mundo aqui, se trabalhar em silos, tem essa característica. Então, isso aqui é o mais comum para quem trabalha em waterfall, para quem faz alguma coisa fora, não sei o que tal. Sempre tem alguém para pôr a culpa, ninguém para resolver, né? Agora, nessa situação, o que também não é DevOps é construir um outro silo chamado DevOps. Então, no meio do caminho, eu inventei uma moda chamada DevOps. Significa mais burocracia, né? Eu criei um modelo aqui em que o Dev vai ficar olhando que aqueles caras são diferentes e o Ops também. Então, não é isso. Então, DevOps não é um silo separado. Ele pode ser momentaneamente formado assim, mas não é uma coisa que você faz de organograma. Ele tem que ser ágil. Vocês vão ver que uma das formas de resolver pode até ser essa, mas não de forma permanente. O que não é DevOps também é você trabalhar botando isso dentro de Dev. Ops é uma figura de metalinguagem, né? Então, você vê que o pessoal de Dev faz tudo, quando cai em operações é cloud. Põe no cloud. O problema do põe no cloud é que alguém tem que administrar isso depois. Então, é fácil. Tem empresas que simplesmente menosprezam o tipo de proteção que uma área de operações provoca porque terceirizou tudo. Põe lá, não sei aonde. O problema é que alguém tem que administrar aquilo. Então, se você desenvolve uma coisa que não passa na garganta, de novo, você não tem uma união de ideias. Isso não é DevOps, ok? Outra coisa que não é DevOps é fazer o contrário, né? É comprar uma ferramenta chamada DevOps. Nossa, nós temos DevOps é uma ferramenta aqui dentro, de desenvolvimento. Também não funciona. De novo, você está segregando. Você simplesmente está resolvendo os problemas dentro do desenvolvimento e não tem um tipo de anteparo com a operação, ok? Pode até ser bom você ter uma ferramenta que te acelera, mas quando chega na operação, o cara está lá que nem pneu frio de Fórmula 1, né? Tem que rodar um pouco para poder pegar. Então, você vai ter que ter um suporte inicial mais longo, às vezes não transfere o conhecimento como devia, a parte de
a parte de sustentação fica meio perdida, mas tudo que você fez aqui foi bem feito. O problema é a operação que chegou depois, sem saber o que tinha acontecido, né? Onde é que caiu o balão. Outra coisa que também não é DevOps, ok? É você pegar e dar força para alguma coisa na operação que funcione como filtro. Eu vou pegar um exemplo aqui típico, né? Uma organização de operações que tem uma porta de entrada chamada sysadmin, ok? Tudo tem que passar pelo sysadmin. Então, DevOps não é o novo sysadmin. É um cara que funcione como um filtro, como um anteparo, que fala, não é assim que as coisas funcionam, não tem que ser assim. Aí fica dando instrução para desenvolvimento, tem gente que tem desenvolvimento separado em diversas empresas, ali seria o conciliador. Ele muitas vezes vai receber coisa que está fora de normação, não roda na plataforma, não funciona como devia, o requisito não foi sustentado como devia, porque se transferiu essa responsabilidade para depois do fato. Isso também não é DevOps, não funciona como o raciocínio de quem criou isso. Ok? Outra coisa que não é também é você embutir o Ops dentro de Dev. Você pega a empresa de desenvolvimento, é assim. Típico. A área de operações simplesmente é pau mandado. Põe no ar aí. É para amanhã. Ó, isso aqui tem prazo para entrar, hein? Ó, normalmente a área de operações às vezes não consegue nem dimensionar o que vai fazer, nem tem ideia do que está acontecendo, mas veio lá um petardo, né, com um raio de cima, carteirada, e vai ter que entrar no ar, e o Ops simplesmente, né, engole essa situação, e o DevOps não vai fazer um tipo de compartilhamento de ideias. Simplesmente ele é pau mandado. E tem um monte de empresa que é assim. Então, tem mais uma situação que é a última, e poderíamos continuar aqui, que é quando você tem alguém que tem a propriedade de alguma informação. Um exemplo aqui é um DBA. Ok? O cara é extremamente sobrecarregado e ele tem um carimbo, um carimbo em cima da mesa dele. Esse carimbo está escrito assim, não. Ok? Então, a área de desenvolvimento vem discutir onde pode fazer, o que pode e o que não pode, e o DBA é uma espécie de instituição. A partir daí, o problema aqui é que não há uma troca de ideias, há simplesmente um filtro baseado em algumas regras que não necessariamente o desenvolvimento topa. O que acontece? Desenvolve por fora, cria outra plataforma, faz outro banco de dados, põe no ar de qualquer jeito, depois pede para integrar. Aí o DBA se ferra. Porque ele recebeu alguma coisa pela porta dos fundos. Né? Ele não estava se preparando para isso, então ele cria tantas barreiras que a área de negócios acaba criando um jeito de fazer as coisas sem o conhecimento da própria estrutura montada de operações. Operações se lasca por causa disso. Então, o que é DevOps? DevOps é sinergia. Okay? DevOps é você começar a trabalhar desse jeito. Vai haver uma intercalação, né, das topologias. Deixa eu ver se isso aqui eu consigo fazer funcionar do jeito que eu queria. Ah, sim, que belezinha. Então, você tem o desenvolvimento e você tem operações. Aí tem uma sinergia nesse momento. Okay? Tem alguma troca de ideias. Esse aqui é o modelo primário. Pode ser entendimento do valor para o negócio. Talvez não seja a redução de custos que esteja sendo voltada aqui, mas melhorar a automação, melhorar o entendimento da configuração, melhorar a forma como os times se estruturam para entregar os serviços. Então, tem essa característica que pode ser adequada e que passa a ser uma filosofia. Tem um alto potencial de dar certo isso. Tem outro jeito de fazer o DevOps. Às vezes é tão sinérgico que você não enxerga, não é um dentro do outro, mas ele se sobrepõe. Quando acontece esse tipo de coisa, né, organizações desse jeito, quem funciona desse jeito? Netflix. Facebook funciona assim. O business case deste modelo funcional é o Facebook. A forma de desenvolver, colocar produto no ar é desse jeito. A forma de chamar esse modelo, tem até um apelido, chama NoOps. É tão integrado o modelo que não é o problema do desenvolvimento mandar em operações, mas é tão integrado que a operação faz parte de um contexto sinérgico. É alto potencial de funcionar, vide o sucesso desses exemplos que eu dei. Um outro caso é quando você tem uma infraestrutura de serviços. Então, você cria uma turma que começa esse negócio, ele vai disseminar isso. Então, um bom jeito de começar DevOps é criar
um ponto de partida. Olha, isso é quando alguém monta a solução na Amazon, ou usa um Azure, ou usa um EC2. Quer dizer, quando você vai fazer esse tipo de trabalho, né, você começa a dar exemplos para a organização e isso pode se disseminar depois. Você vai criar modelos para que isso possa ser depois absorvido. Não é criar uma situação permanente, sim criar uma turma que começa uma ideia que possa ser trabalhada. Esse tipo de solução tem médio potencial, porque pode ficar nesse cacoete aqui e cair numa disfunção. Um outro jeito também é você imaginar que pode criar um grupo misto, que vai ser montado e desmontado à medida que for necessário. Então, é possível fazer isso? Sim, principalmente em empresas pequenas. Você monta e desmonta um grupo para fazer um determinado projeto, acabou, desmonta o grupo. Bem modelo Agile, bem modelo em que seja rápida a solução e que você tire as melhores competências para resolver esse tipo de coisa. É o tipo da solução DevOps de Small Business, ok? Nem toda empresa tem o mesmo tamanho, né? Uma outra coisa é, se você vai fazer uma coisa separada, e já tem esse tipo de modelo, esse time tem um prazo definido. Então, à medida que esse time termina o serviço, ele funcionou como se fosse um projeto. Desmonta a equipe do projeto. Acabou. Vamos embora. Não é problema dessas pessoas serem usadas para outro projeto, mas elas não ficam mobilizadas como um recurso permanente. Okay? Elas podem ir e voltar. Isso é um modelo de consultoria. Você pega o melhor profissional para aquele negócio, coloca, faz. Isso aqui tem um problema de gestão, mas o resultado é de altíssimo potencial. E ainda existe aqui, você tem um time evangelizador. Então, você começa pegando as pessoas que têm esse conhecimento e eles vão repassando, principalmente empresas que têm filiais, e pode trabalhar esse tipo de serviço como sendo ao ponto de colocar um projeto desse no ar. Uma outra coisa também é que quando se terceiriza ou quando se tem algum tipo de projeto muito específico, pode fazer como faz o Google. Ele cria um negócio chamado Site Reliability Engineering. É um modelo. Então, o DevOps, a operação, trabalha para montar aquela solução do Google. O Google lança desse jeito os produtos deles. Cria um time, mas cria um time específico para aquilo, usa parte do que ele tem de conhecimento móvel para sustentar aquilo, vão entrando e saindo e criando as vértebras de uma solução nova e vira um projeto, né? Então, o Google está abandonando o projeto de tal coisa, o Google lançou tal negócio. Funciona dessa forma, ok? Então, isso aqui tem um médio potencial, porque tem que ter uma gestão danada por trás disso e tem um trabalho a ser feito ali onde está o SRE, ok? Então, uma coisa é certa, quando você tem um modelo de gestão para DevOps, não tem o melhor ou um jeito absolutamente certo de fazer as coisas, mas tem muitas topologias que as pessoas acabam escolhendo que dão errado. Dão errado. Então, você acha que está fazendo, mas só tem o nome. Então, o maior cuidado é de se tomar em função disso. Muito bem. De onde apareceu o tal DevOps? Né? Então, qual é a parte que lhe dá amparo? Qual foi a evolução que ele teve? A evolução está praticamente em cima do Lean. Lean, Agile, deu base para o próprio DevOps. Isso dá sustentação para as iniciativas de TI, para desenvolvimento de software, para gerenciamento de projeto. E quando você olha para Lean, que é a base disso aqui, que tem décadas de experiência na indústria, você consegue ver que o Lean ele tem um modelo cuja inspiração é melhoria contínua. Você conseguir melhorar a organização por entender o valor e a voz do cliente. Com isso, você consegue, por exemplo, melhorar qualquer tipo de processo de negócios ou processo de sustentação. Então, esse raciocínio ampara o modelo DevOps como uma forma de você ter melhoria contínua, Kaizen. Uma outra coisa interessante é o próprio Agile. Né? O Agile, ele quebra um paradigma em que você faz um desenvolvimento clássico e para chegar no fim tem que torcer. Né? E tem que, muitas vezes, frustrar pessoas. Com o modelo Agile, você vai criando interações, criando pedaços de solução executáveis e você vai
fazendo o tuning disso e aprendendo. Você não sai da vértebra principal, você não sai da sustentação, mas você vai conseguindo modelar a documentação, as funcionalidades, desde que elas estejam dentro de um escopo razoável, você vai ajustando e você tem um produto muito mais robusto no final. Bom, o Agile ele é interessante porque ele tem um conceito em que ele está dentro de um fluxo. Esse fluxo é sistêmico. Você tem que pensar de forma sistêmica. Esse modelo de forma sistêmica ele foi criado em 1956 no MIT. Esse negócio tem 61 anos de montar modelos sistêmicos. E dentro deles, você pode fazer um sistema de melhoria contínua, de redução de desperdício, você pode fazer um modelo ágil e você pode usar Scrum. Ok? Scrum é uma palavra derivada basicamente do rugby, em que você tem pessoas que combinam o jogo, combinam a próxima jogada. É mais ou menos isso, você se transformar de gerente de projeto em um gerente de metodologia ágil. É o Scrum Master. Né? Então, o Scrum Master ele pode ser um gerente de mudança. As organizações até fazem uma referência que a metodologia ágil, colocada em operações, transforma a vida de um gerente de mudança. Ele combina melhor o jogo, ele consegue ver que as mudanças têm prazo para acontecer, tem compromisso, você tem revisões dentro de um backlog de uma forma muito mais sustentada e o que é interessante é o aprendizado que tem nisso tudo. Então dá para misturar tudo isso e saber que no final você consegue prover um trabalho que tenha um racional... vai botão? Estou apanhando do botão, hein? Onde velocidade não necessariamente é agilidade. Às vezes você faz uma coisa rápida, mal feita. Quando você faz uma coisa ágil, significa que você sabe que certas situações ou ações vão ser executadas dentro daquilo que é esperado. Então, precisa tomar cuidado, né, em confundir o Agile com velocidade. Ele traz agilidade de execução. Por isso que esses times que se montam e desmontam trazem agilidade para os recursos ou para as necessidades que vocês venham a ter. Tem um princípio do DevOps que é um acrônimo, como todo modelo sempre tem um acrônimo, que é esse aí, CALMS. Muita CALMS nessa hora, né? Então, o C significa cultura, o A, automação, o L é de Lean, de você conseguir prover a qualidade voltada para o cliente, o M, como todo modelo de gestão, tem métricas para fazer comparações, e o mais interessante é o compartilhamento, o sharing, quando você faz o compartilhamento das ideias. Quem criou isso, inclusive, escreveu um livro lá atrás, em que mostra uma tremenda saga para chegar nesse negócio. Esse livro chama o Projeto Fênix, que deu base a uma série de considerações e reflexões sobre esse trabalho, e nesse caminho do Projeto Fênix dá para ver que, inclusive, a implantação do DevOps ele pode sofrer 3 caminhos. No primeiro, você tem um pensamento sistêmico, já ajuda a beça. Você ter pensamento sistêmico significa que você não passa defeito para frente. Significa que você acaba tendo um conceito de qualidade sistêmico. Você sempre tenta melhorar alguma coisa. Talvez o aprendizado não seja tão interessante quando você começa a pegar feedback. Então, o ato de pegar feedback, que às vezes as pessoas não gostam de crítica, faz parte do modelo e foi um aprendizado nesse projeto Fênix, que chegou no seu ponto de maturidade e inflexão, fazer muito mais reflexões diárias. E isso aqui nada mais é que o Agile enfiado no meio desse modelo de implementação de serviços, mas de forma coerente, de forma controlada. Não é fazer... Porque muita gente confunde Agile com bagunça. Não é bem isso. Na realidade, você tem um baita de um feedback aqui para poder prover uma orientação muito mais justa. Bom, em cima disso, as práticas do DevOps, elas estão amparadas em cultura da organização para isso, estão amparadas na gestão de desperdício, em projetos ágeis, em teoria de limitações, você tem limitação para tudo, então tem que saber usar bem os recursos. Como é que você faz um deploy contínuo, como se fosse um aeroporto, né? Está toda hora pousando coisa. Como é que você faz teste automatizado e como você faz o desenvolvimento do ciclo de vida de serviço. Isso não tem problema nenhum, por exemplo, para quem é adepto de outros frameworks. Se você pega, eu construí um desenho aqui para quem gosta de iTunes,
Está aqui o ITIL e o DevOps misturado. Tudo que vocês olharem no entorno, seja na frente da loja, na fábrica, na entrega e suporte, é ITIL puro. Está aí o ciclo de vida dos negócios. O que tem de interessante aqui é que a parte de planejamento e transição é amparada por um conceito de montar essas equipes ágeis, que é o DevOps, onde você consegue trabalhar o backlog das mudanças, daquilo que tem que entrar na organização, com a imediata possibilidade de aprender com isso, que é a característica do Kanban, né? Você conseguir tirar reflexões dos times e, a partir daí, ter algum modelo de busca de causa raiz, então você tem gerenciamento de problema embutido nisso, de forma sistêmica, você tem gerenciamento do conhecimento, você tem gerenciamento de mudança e de liberação com muito mais possibilidade de sucesso, dada a forma como você reflete sobre esse assunto. Você não espera fazer uma revisão pós-implementação para ver que não ficou tão legal, né? Muito bem. Falado isso, né, contextualizado o DevOps, queria saber de vocês. Se vocês tivessem esse tipo de conhecimento, seria bom ou ruim para vocês? Ou não faria nenhuma diferença? Então, eu estou abrindo uma questão aqui para conhecer a maturidade das organizações em relação aos seus próprios profissionais, que estão aqui investindo em querer saber uma forma de pensar, uma filosofia de trabalho, e a pergunta é, isso teria diferença dentro do teu modus operandi? E onde você está, faria diferença? Tem uma resposta quando não faz diferença, né? Essa é cruel, né? Está na hora de mudar de emprego, mas se faz diferença, se você pesa numa condição como essa, é a hora de começar a mexer com isso, porque você não vai aprender nada de novo, você só vai aprender uma filosofia que usa um monte de ideia legal. Lean, por exemplo, tem, no contexto em que ele está de TI, tem 10 anos, no contexto industrial tem pelo menos 50. ITIL tem 30 anos, Agile tem pelo menos 10. O contexto junto é que agora tem 8. Então, quando você for falar, putz, essa novidade DevOps tem 8 anos já. Então, não é uma coisa que brotou. Mas vai pintando como solução, mas não como solução mágica. Ok? Vai haver transformação, vai haver um posicionamento das pessoas em relação à assertividade. É difícil ser um gerente de projeto ou um gerente de mudança em que ninguém se compromete. Usar esses tipos de modelo simplesmente mudaria a forma como as pessoas enfrentam as situações. Elas têm que estar muito mais expostas a isso. Então, estou fechando o pool agora, agradeço a contribuição de vocês e vou colocar a resposta. Na opinião de vocês, está fechando aqui agora. Alta e média alta seria mais de 80%, e saber faria uma grande diferença. Para um grupo aqui, como sempre acontece na vida, nem todo mundo é entendido, né? Isso acontece em qualquer lugar, em qualquer situação, né? Mas é interessante ver que 80% das pessoas teria diferença em relação a isso, e na hora em que isso fosse colocado, mesmo na situação atual, já daria um impulso na carreira. Muito bem, como é que a EQZIM preparou esse arcabouço para permitir o crescimento profissional das pessoas? O curso e o exame, para vocês terem uma ideia, já de lançamento está em português. Então, a gente já tem data na agenda, já tem exame na agenda, e um trabalho de bastidor que a Milena faz com muita galhardia, convencer os holandeses que a língua portuguesa tem algum merecimento. Isso é muito constante. Para vocês terem uma ideia, isso para fazer com Axelos não é fácil, isso é extremamente difícil. Então, tem que convencer que há esperança, né? Que o país tem um viés para isso, porque não é fácil, isso exige investimento, mas é legal poder fazer um trabalho em que já acredita que o mercado requer, né? O mercado já aceita isso.
O mercado hoje, pesquisas que foram feitas pelo Exim, mostram, como vocês responderam a essa própria pesquisa, que há muito interesse em progressão de carreira, unindo principalmente esses modelos que são tão consagrados. Ok? Uma outra coisa é que quando se faz um curso desses, a gente tem uma experiência de usar bem o tempo das pessoas. Então, elas não querem, muitas vezes, se deslocar. Então, desde o começo, a gente vai ter esse curso em formato misto. Ou seja, você vai fazer o curso conosco de forma presencial ou usando uma ferramenta parecida com essa aqui, só que a interação é constante. A gente usa bastante essa ferramenta, as pessoas respondem muito mais do que se estivessem presencialmente. Elas fazem esse tipo de interação, que nem está mostrado esse exemplo aí na página. O que eu acho interessante é que tem muitas pessoas que usam esse modelo e depois que aprendem não querem mais voltar para o método tradicional, porque tem deslocamento, né? Uma outra coisa interessante é que as pessoas que fazem os cursos e acham que isso soma, acaba tornando um hábito em que a opinião mais adequada, a opinião que nos traz mais prazer de ouvir, mais satisfação, é que é mais interativo que presencial. Isso é constante. Então, depois de 300 cursos desse jeito aí, a gente pode dizer que vale realmente a pena aprender, não importa onde você esteja e em que condições. O primeiro vai ser durante o horário do dia, mas a gente já planeja fazer, como sempre, cursos noturnos, porque o pessoal da noite, inclusive, é divertido a beça, né? Porque não tem a empresa para sair correndo atrás. Tem menos obstetra na sala. É interessante que isso faz parte de uma agenda. Então, mesmo essas outras disciplinas que eu mostrei lá no começo, estão na nossa agenda. Então, o DevOps Master está marcado aí para 27 de março, essa turma. Está misturado com outras coisas que a gente faz. Isso aqui eu tirei da agenda da IT Partners e está na loja lá também. Inclusive, para o pessoal que está fazendo essa participação, a resposta desse convite, inclusive, nos motiva na próxima pesquisa. Se vocês tiverem interesse em fazer isso, a Milena pediu para a gente desse um desconto. Então, quem responder essa pesquisa aqui agora, em querer fazer alguma coisa voltada para isso, né, a gente vai, na resposta, oferecer um voucher para vocês poderem comprar isso aqui com desconto, que não vai ser dado para quem liga lá para a gente, porque a turma está ficando cheinha. Então, eu estou abrindo aqui uma pesquisa para vocês para poder mandar o voucher. Porque quem tiver interesse não vai precisar comprar, evidentemente, mas a troca de favores aqui será a gente mandar um voucher para vocês, dando desconto no primeiro curso ou nos outros cursos que, porventura, a gente tenha na grade, pelo prazer de tê-los aqui conosco. Então, a ideia desse curso, eu vou deixar essa pesquisa aberta, a ideia desse curso é estar em português, exame em português, já nesse mês, em condição EAD, e a gente procura trazer isso como forma de atender esse novo paradigma aí dos profissionais para esse aprendizado, ok? Eu vou deixar aberta essa pesquisa por enquanto, está aberta lá do lado, e eu vou passar para o final do curso aqui, no final dessa palestra. Esse professor não tem jeito mesmo, né? Nós somos credenciados pelo Exim nesses cursos, isso é passível de ser visto lá na página, e eu vou devolver a palavra agora aqui para a Milena, para ela fazer as considerações finais e o controle do curso. Ok, Milena? Pode pegar aí. Milena? Pronto, César, estou aqui. Estava trocando de máquina com a Elke. Bom, acho que as principais informações a respeito do programa você já passou. Eu queria só pedir para você confirmar, César, porque no slide apareceu uma data do curso como 27/4 e depois no slide seguinte, na sua agenda geral, apareceu a informação de 27/3. Então, eu não sei se você está com duas datas anunciadas ou se tem alguma inconsistência aí, só para a gente deixar essa informação clara aqui para o grupo.
Conseguiu localizar a informação? Oi, é 27/3, Miriam. Do 3, né? Ok. Então, só porque está falando de uma informação inconsistente, aí o grupo já fica com essa data registrada, 27/3, então no final do mês agora. Para quem está acompanhando, está na nossa base, vocês devem ter recebido informações gerais a respeito do DevOps, e vale a pena ressaltar que todo mundo que está participando, depois vai um e-mail específico para vocês, com alguns links onde vocês vão ter acesso, para vocês não terem que ficar rastreando muito no site. A gente vai mandar os links para vocês conhecerem um pouco mais a estrutura desse curso. Então, o guide vai ser enviado para vocês, então sempre a gente manda um material adicional para quem tiver curiosidade entender um pouco mais qual que é a estrutura desse treinamento. O Exim, não só lá fora, mas acho que o Exim Brasil, como o César falou, a gente está acreditando muito nesse programa de treinamento, de certificação, até pela característica que o César também falou no início. Normalmente, cursos de fundamentos não tem muito como ser tão diferente disso, você precisa fazer o alicerce de conhecimento, como o próprio nome diz, e quando a gente trabalha nos cursos de nível intermediário, e acho que essa é a grande sacada para o profissional de TI é esse investimento no aprofundamento e nos cursos de nível superior, depois que ele já tem esse conhecimento de base, para que ele possa realmente entender a maneira do como usar, né? O como fazer, como aplicar, como trazer isso para a minha organização de maneira consistente. Então, a gente espera que esse curso tenha a mesma repercussão no Brasil que está tendo lá fora. A gente tem alguns exemplos, alguns países onde esse treinamento ele entrou, o lançamento em inglês aconteceu em meados do ano passado, e a gente já tem regiões que realmente estão puxando muitos treinamentos nessa linha. E pela característica do mercado brasileiro, a gente também está acreditando, apostando muito, os parceiros do Exim no Brasil também estão acreditando, e eu espero que a gente tenha aí bons resultados por conta dessa característica muito, muito prática que esse treinamento traz. Acredito que isso vai somar bastante em termos de capacitação, de formação, desenvolvimento das competências. Qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está disponível. O César abriu o circuito de palestras 2017, essa é a primeira sessão. Para quem está participando pela primeira vez, o Exim faz esse trabalho desde 2012. Então, normalmente, a gente inicia essas atividades pós-carnaval e, ao longo do ano, até o início de dezembro, a gente costuma ter, em média, 1 a 2 apresentações por mês. Então, sempre trazendo os temas relacionados a tendências de mercado, lançamento dos produtos, tentando não falar especificamente de um produto em si, mas mostrando principalmente essa conexão que os programas têm uns com os outros. Então, eu espero que vocês participem de outras rodadas também para conhecer um pouco mais, porque está só começando. Hoje foi o primeiro, eu vou devolver aqui a palavra para o César, acredito que já deva ter algumas perguntas, o pessoal já teve tempo de colocar algumas coisas para você no chat, César. Não só pois, como eu já respondi tudo. Enquanto você ia falando aí, eu ia fazendo daqui, tá? Eu respondi todas as perguntas lá, a última foi para o Jefferson. E as perguntas, em geral, foram assim, se o DMI também é um trabalho do Exim, sim, é uma ferramenta espetacular de aprendizado de marketing digital. Eu nunca vi um curso tão bem feito, queria eu saber fazer assim, viu? E na loja a gente tem um demo desse curso, para quem quiser aprender a mexer com marketing digital. Inclusive, na loja a gente tem um link para você testar se você sabe alguma coisa de marketing digital. Isso talvez não seja para esse público, mas respondendo para o Jefferson, umas outras perguntas aqui voltadas para esse curso. O André, aqui no fim, se temos conceitos Lean dentro do DevOps, não tenha dúvida, principalmente Kanban. Talvez não seja o Kaizen explorado a fundo, mas se você não ficar orientado o próprio Agile, né? Você criar fluxos de tempo planejados, que é a base disso tudo, não tem como integrar esses times temporais. Então, o DevOps em si, ele não cria nada de novo, ele junta tudo que tinha de interessante num lugar só, essa é a novidade. Então, não tem como ensinar esse curso sem você passar conceitos de Lean ou práticas de Lean, Agile, e mesmo aquilo que é bem comum dentro de um modelo de gestão de projetos. Por exemplo, como o Prince, ok? Interessante. César, deixa eu fazer um comentário, porque quem entrar no link especificamente do DevOps, clicando em cima do produto, vai ver uma imagem, um diagrama lá muito interessante, que mostra o DevOps como sendo meio que um guarda-chuva de uma série de outros conceitos de base.
Então, o público que a gente está falando aqui, até pelo primeiro curso que você fez ali, a primeira rodada de pesquisa, muitas pessoas com certificações ligadas à parte de gestão de serviços, até o pessoal questionou, faltou colocar os 20 mil, né? Então, eu acho que algumas pessoas já têm essa certificação. E a gente tem, na verdade, uma grande junção aqui de conceitos de base na área de gestão de serviços de TI, com a tecnologia de 20 mil, a parte de desenvolvimento de produtos e aplicações, e também a parte de metodologias ágeis, né, do próprio SiteFlow e o Lean. Então, são pilares de conhecimento que vão fazer toda a diferença para o profissional que está indo para esse treinamento. Lembrando que é um treinamento de nível avançado, então o curso ele é obrigatório, ele é mandatório para o aluno poder fazer a certificação, não tem como fazer um estudo. Normalmente, cursos de intermediário têm essa característica, até por conta das dinâmicas, dos exercícios, do modelo prático de avaliação que tem dentro do treinamento. Então, é importante vocês terem essa informação. Mas, quem tiver com alguma lacuna de conhecimento em um desses pilares, vale a pena dar uma olhada também e se preparar um pouco mais antes de entrar no curso. Talvez a gente, de vez em quando, tem alguns profissionais que têm uma área de, vamos dizer, de conhecimento e desenvolvimento do esporte, conhecem um pouco de gestão de serviços, mas não entraram ainda na parte do Agile ou vice-versa. Então, é bom lembrar que esses 3 pilares fazem parte desse treinamento. E isso é muito cobrado em prova. Assim, os instrutores aí que estão passando pela parte de certificação apontaram bem isso e realmente se preparem para o treinamento. Isso vale muito a pena. Ok, Milena. Fui respondendo as outras perguntas aqui para todo mundo. E em relação a preço, tem na loja. Na loja da IT Partners tem. Vou colocar o endereço aqui, se alguém quiser olhar. E, na realidade, quem respondeu lá aquele negócio, a gente mesmo vai mandar um voucher oferecendo isso, né? Fez parte do que a Milena nos pediu, inclusive. Mas o endereço da loja está aqui, assim, lojaitpartners.com.br. Ok? Só isso aí. Eu agradeço a todos. Em relação às perguntas e respostas, procurei atendê-los. Eu queria, inclusive, dizer a vocês que esse curso vai estar disponível dentro do modelo do próprio Exim. Então, essa apresentação vai estar no SlideShare. Vocês vão receber um link para isso. E essa própria gravação vai estar disponível lá. Ok? Eu agradeço a presença de vocês, agradeço as perguntas, ajuda a lapidar a forma da gente pensar o assunto e até de apresentar melhor. E espero que vocês tenham gostado. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Milena. Tchau, tchau. Prazer enorme tê-lo aqui novamente, César. A gente que agradece a sua participação. Espero encontrar todos vocês aí em outras edições. Acompanhem as nossas news, as informações que aparecem no site. Os contatos estão em tela, tanto do César quanto o meu. Se alguém precisar de alguma informação específica com relação ao treinamento em si, a outros programas, o César fala com vocês aí com o maior prazer. E se for alguma coisa mais relacionada ao Exim, aos programas de certificação, dúvidas, por favor, fique à vontade de entrar em contato comigo. A gente se vê numa próxima edição. E nesse link vocês vão ter também, posteriormente, o acesso ao nosso canal do YouTube SlideShare, onde tem todo o acervo dos materiais de outras apresentações dos últimos anos, todas disponíveis para vocês. Ok? Um grande abraço e até a próxima.